Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo. Estamos de novo aqui com... Ícaro. E vamos conversar sobre a vida do Ícaro aqui como estudante em Beijing, o que teve de transformação, o que teve, né, de tudo de bom e de desafiador, porque vir morar na China é só pros fortes, né? É difícil demais. Então, no vídeo anterior, você tinha comentado que você já tinha vindo pra cá, né, antes. Foi. Então, dessa vez não foi aquele choque e tal. Não é igual, Eu acredito que seja muito diferente de quem vem direto fazer esse programa que eu tô fazendo de 1 ano aqui. E eu já tinha cogitado um pouco antes de fazer esse de 1 ano, eu já tinha pensado sobre ele. E aí eu pensei, não, antes de ir 1 ano, morar lá, relativamente que sem volta, né? Porque como eu vim com bolsa, eu não podia simplesmente, vou cancelar e vou embora. E aí eu participei do programa de acampamento de verão aqui, que é em junho. Passei 21 dias, especificamente, e já deu para dar uma situada até no ambiente da faculdade, que é o mesmo que eu vim. Quando eu vim, foi o mesmo lugar que eu tô agora. Como que foi, então, quando você chegou e conheceu a faculdade, os colegas de sala e tudo mais? Dessa vez foi totalmente diferente o ambiente, né? E o chinês, tudo diferente também. A primeira vez que eu vim, eu já conhecia 90% das pessoas, porque todas vieram do mesmo curso que eu fazia no Brasil, em Recife. Quando a gente chegou aqui a primeira vez, já era tudo muito mais difícil em relação ao chinês, porque, como você com certeza sabe, na rua você não consegue usar inglês para se virar com nada. É só chinês. Então a primeira vez que eu vim foi realmente extremamente desafiador. E dessa vez a gente já conseguiu, assim, essas coisas básicas do cotidiano já não assustam mais. Eu já consigo fazer isso muito mais tranquilo. Mas dessa vez, a experiência inicial foi muito mais desafiadora, porque quando eu vim na primeira vez, todos os meus colegas eram de Recife. E agora não, na minha turma são 14 pessoas e são basicamente 8 países diferentes. E quantos brasileiros tem nessa? 2, eu e meu amigo. Nossa. E como que foi então essa adaptação? Primeiro porque cultura completamente diferente, né? Completamente. Você conseguiu fazer amizade com o pessoal dos outros países que estão ali na sua sala? Como foi? O que eu acho muito interessante, eu digo pra muita gente, é que fazer um intercâmbio pra China realmente é como se eu entrasse num portal e fosse pra outro planeta. Porque todos os meus colegas basicamente, são vários países diferentes, mas são asiáticos, então a cultura é totalmente diferente da nossa ocidental. Tenho 2 colegas da Rússia na minha turma também, mas a cultura também é completamente diferente. Foi tranquilo de fazer amizade, né? A gente que é brasileiro, a gente sabe que a gente consegue se virar e se adaptar, e o pessoal, a maioria, gosta da gente, mas foi muito desafiador. Mas também eu acredito que seja muito interessante, sabe? Você sai pra fazer uma refeição com seus amigos, você aprende coisas que você não ia aprender nunca em nenhum livro, experiências que eles contam dos seus países, e eu acho muito bom, muito interessante. Qual que foi a intensidade, se você comparar a intensidade dos seus estudos nesse curso de verão que você veio primeiramente e agora? Quantas horas por dia você estuda? Quantos dias por semana? Conta um pouquinho desse seu dia a dia aqui como estudante. A intensidade é incomparável, porque quando eu vim para o curso de verão, eu basicamente fui para todos os pontos turísticos famosos de Pequim em 21 dias também. Então teve dia que eu nem tive aula, teve dia que era só passear, e à tarde a gente sempre ia passear, independente da intensidade, independente da gente ter prova no final do curso, a gente ia passear para conhecer, que a gente queria aproveitar os 21 dias. E dessa vez a gente realmente tem que estudar, mostrar resultado, fazer as provas. E então, quando eu vim, por obrigação, eram 4 horas por dia também, como é hoje. Mas tinha dia que não tinha. E também o conteúdo, independente do nosso chinês ser bem mais baixo, nosso nível, o conteúdo era mais fácil de você se virar. Agora não, agora o conteúdo se torna muito mais específico. Palavras que muitas vezes eu não tenho nem no português, que tem no chinês. Então, realmente, todo dia não posso faltar aula. E todo dia a manhã inteira. Nas quartas-feiras eu tenho aula à tarde também, aula cultural à tarde. Mas todo dia estudar, todo dia fazer muitas atividades. E é isso, muito mais intenso, muito mais estudo. E praticar, né? Até final de semana eu considero muitas vezes, eu faço algum passeio com algum amigo, ou então, sei lá, a gente pode até ir em outra cidade, não tão distante, no final de semana. E muitas vezes eu considero que eu estudei muito aquele dia, chego cansado em casa, psicologicamente, porque aprendo muita coisa nova. Você sai na rua aqui, você lida com uma situação nova, são milhares de palavras novas que você aprende
em um dia é incrível, é sensacional. E o que, assim, dessa vez, o que você mais está gostando de toda essa experiência? O que você pode compartilhar, assim, com a gente? Falar assim, nossa, isso eu vou levar pro resto da minha vida. Dessa vez, querendo ou não, é muito melhor. Por que é muito melhor? Porque é totalmente fora da zona de conforto. Parece até clichê falar isso. Acho que até vir pra China de qualquer forma é sair da zona de conforto. Mas é muito fora da zona de conforto, porque aqui você realmente não tem aquele amigo totalmente parecido com você. Porque são pessoas de vários países diferentes. E aí, o que você acaba aprendendo com isso é muito mais. Você aprender a se virar de um jeito muito mais realista e estando a 2 dias de diferença de casa. Então, assim, se eu precisar da minha família, simplesmente não vou ter. São infinitos desafios, infinitos desafios. Acho que isso de as pessoas serem muito diferentes e você ter que se adaptar, ter que fazer muita amizade nova, é muito, muito, muito desafiador. Mas tudo é diferente. A alimentação é outro planeta, assim. As coisas que eu comi aqui, nunca tinha comido na minha vida. E se você for num restaurante chinês, em qualquer lugar do Brasil, tirando o bairro da Liberdade, você não vai achar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, muito desafio. Mas o que eu mais gosto hoje aqui da China é a minha amizade com pessoas de vários países e várias culturas diferentes. Meus melhores amigos aqui são pessoas da Rússia, Vietnã, Coreia, então assim, Hungria, então é muito surreal, muito surreal. E você fez amizade com os chineses? Fiz, na verdade não tanto, porque nossas aulas são completamente dispersas. Eu não tenho chinês no meu cotidiano de aula, pessoas chinesas. Mas, porventura, conheci chineses na faculdade. A gente já foi jantar, já saiu pra jantar. Uma amizade muito valiosa que eu tenho também aqui é com a minha professora do acampamento de verão. Eu encontrei com ela, passei um final de semana com ela. E gravei tudo, inclusive, tá até no meu Instagram em relação ao passeio que eu fiz. Instagram dele. O passeio que eu fiz com minha professora, que é chinesa, e é também uma coisa muito boa, você procurar amizade com chinês. Primeiro, culturalmente falando, e segundo, acredito que idioma, porque pra mim, eu estando aqui com chinês, na verdade eu só não falo chinês aqui, se for ou com brasileiro ou com uma pessoa que não consiga falar chinês. Mas com chineses e com estrangeiros que falam chinês bem, tem que estar sempre falando chinês pra tentar melhorar. 现在我们可以聊聊天儿。对啊，可以，太好了。 Então, gente, a dica sempre é o quê? Vir com a mente, né, e o coração aberto, porque o planeta China é cheio de surpresas, planeta, né? Com certeza, com certeza. Saudade de casa vai dar pra todo mundo, principalmente se for passar muito tempo como a gente, né? Comida vai dar muita saudade também, mas é a vida, tudo tem alguma consequenciazinha, né? Eu acho que é muito valioso, eu acho que nem se compara, assim. Eu faria isso se fosse 10 vezes pior, ainda estaria aqui. Pra mim é surrealmente bom. Mas, sem dúvida, dá muita saudade de comida, família, amigos, programação, mas vale a pena demais. É um crescimento pessoal, né? Demais, infinito, infinito. Pessoal, totalmente. E é isso, gente. Vamos acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que eles têm que fazer? Curtir, se inscrever. E seguir o Ícaro lá no Instagram e também me seguir, né? E compartilhar o vídeo. Compartilhem e também vou deixar o link para acessar direto o Instagram dele aí na descrição, logo abaixo. E nos vemos na próxima semana. 再见!